Cero Maxim, pela sua palestra. O Paraná, além de ser o maior produtor nacional de trigo, ele também tem uma estrutura enorme para produzir esse trigo com suas cooperativas agroindustriais e moinhos. Para falar um pouquinho mais sobre trigo, então eu convido o Daniel Kimmel, que é o presidente do Sinditrigo Paraná. Bem, boa noite quase para vocês, 5h30 da tarde. Agradeço o convite aí, em nome do Sindicato do Trigo e também em nome da Abitrigo. Aqui. Será que eu voltei? Esse verde aqui? Para cima, para baixo? Eu quero voltar. Voltar. Para voltar? Ah, tá. Bem, meu nome é Daniel Kimmel, sou presidente do Sindicato do Trigo do Paraná. Como o Pedro falou, nosso parque moageiro aqui é importantíssimo. Hoje é o maior parque moageiro brasileiro. Nós aí temos uma capacidade de moagem em torno de 2.600.000 toneladas do ano passado e uma capacidade instalada total em 3.400.000 toneladas. Então, a gente realmente tem um parque muito robusto, o principal em volume, e a gente tem uma característica, porque a gente usa todo o trigo nacional e o trigo paranaense, principalmente. Nós, hoje, já somos aí 90% de toda nosso consumo já é com o trigo paranaense. Então, o Sindicato do Trigo, que é um sindicato que tem 64 anos de participação. Ele é bem diversificado, porque a gente tem um nível são 67 moinhos que participam desse sindicato. São moinhos privados, moinhos de cooperativas, moinhos multinacionais. Temos aí também moinhos pequenos, tradicionais também, coloniais, que participam do sindicato. Então, a gente tem uma estrutura bem diferenciada. Os moinhos, consequentemente, pelo fator da produção agrícola no Paraná é bem distribuída, os moinhos também estão bem distribuídos. A maioria deles já estão próximo à zona produtora. As cooperativas fazem um bom trabalho sobre isso, muitos moinhos no oeste do Paraná, no norte do Paraná, consequentemente, e em Curitiba. Então, a gente tem e os Campos Gerais, consequentemente. Então, a gente tem toda uma estrutura de moinhos preparada para realmente absorver esse consumo de trigo nacional. E também pela Abitrigo, sou conselheiro da Abitrigo. Aqui a Abitrigo hoje responde por 80% de toda a moagem nacional. A gente é uma associação muito bem estruturada, focada nos interesses do setor, logicamente, mas também focada no interesse de incentivo à produção agrícola e buscar também alternativas para a gente consumir cada vez mais o trigo nacional. Mas, enquanto isso tudo não acontece, a gente tem que conviver com as variáveis que a gente tem encontrado, que é a importação de grãos. Fora isso, sou diretor comercial do Moinho Arapongas, sou do norte do Paraná, tenho minha família lá, sou terceira geração de moageiros. A gente trabalha com farinha de varejo e panificação, somos especializados nisso, massas e massas secas, que é espaguete, parafuso, penne, que vocês conhecem, macarrão instantâneo, a gente tem um bom processo sobre isso. E a gente também tem um outro processo novo, que é aqui meu agronegócio, que é para realmente aproveitar essa área do norte do Paraná e realmente começar a ter uma proximidade com o produtor rural. Nós sempre tivemos, logicamente, que temos 53 anos de trabalho, mas a gente voltou a campo para que a gente consiga realmente buscar esse trigo no campo, que hoje o Paraná é muito grande em volume de produção, e o norte do Paraná tem uns trigos bem específicos de melhoradores e trigos panificáveis. Então, a gente tem um trabalho muito importante na área ali para aproveitar e dar liquidez ao produtor rural nessas áreas aí. A gente trabalha isso aqui com duas parcerias nessa empresa, que é a Moinho Arapongas e a Moinho Anaconda, que a gente está construindo aí uma parceria para realmente ajudar na liquidez do trigo regional. E
E o Moinho Araponga, só para colocar, também sou produtor rural, a família toda foi também, aproveitou o norte do Mato Grosso, quando foi aberto, a gente acabou indo para lá também, só para aproveitar, e a gente realmente, eu tive a felicidade de conhecer o crescimento do soja na região. A minha família foi lá nos anos 80 e a gente viu o quanto aquela região cresceu, e é muito importante a gente estar no dia a dia lá, então a gente entende bastante as dificuldades do produtor rural e sabemos os desafios que nós temos para o campo. Entrando um pouquinho na questão da Rússia, me pediram, a Bitrigo me pediu para que eu viesse aqui e falasse um pouco do impacto da Rússia no mercado nacional, porque, como o nosso nobre colega colocou, realmente a Rússia vem com uma produção muito, muito importante, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu tenho que construir um pouco a operação para vocês entenderem aonde eu vou chegar. O Brasil hoje ele está estimado uma produção de 5,2 milhões de toneladas para 2017 e 2018. Isso praticamente é produzido no sul do Brasil, alguma coisa no sudeste. São Paulo e Minas Gerais são os principais produtores fora o sul. E a gente tem uma previsão de moagem de 11,5 milhões em 11 milhões. Quer dizer, a gente tem um nível de necessidade de consumo muito maior do que a nossa produção agrícola. Isso faz com que a gente tenha que buscar no mercado internacional trigo. A tendência, pela que a gente tem analisado aí, a possibilidade de buscar trigo fora, na importação está mais ou menos em 5,6 milhões de toneladas para essa próxima campanha de safras aí no mundo. E a gente coloca que nossos principais exportadores para o Brasil já são bem conhecidos, como o Pedro já mencionou. A Argentina voltou a ser o principal player. A Argentina tinha perdido um pouco essa força, porque por devido de questões de estruturas políticas e incentivos ao campo. Hoje ela voltou com muita força, então ela está voltando a ser o principal fornecedor para o Brasil nessa próxima campanha. Os Estados Unidos é uma situação que a gente sempre vai ter, porque os Estados Unidos está se tornando cada vez mais um player que tem produtos muito especializados. Isso faz com que eles sempre tenham uma disponibilidade. Os preços não são os mais baixos, não é essa a competição que os americanos estão buscando aqui no Brasil. Eles estão buscando uma direção com produtos muito qualificados, produtos muito específicos que o consumidor está buscando. Então, eles sempre vão estar aí na jogada com o trigo argentino, mesmo que tenha um preço muito mais acessível. O Paraguai esse ano não é o grande player, porque teve uma geada muito pesada no Paraguai, e foi bem em cima, no momento que não podia ter a geada, que é bem em julho, e como o Paraguai é uma extensão do Paraná, a gente fala que a terra é muito parecida, então a gente percebe que o impacto foi muito grande. A gente está avaliando isso e parece que o Paraguai vai ter em torno de 100 mil toneladas somente disponível para exportação. A perda foi bem grande, o impacto da geada lá foi muito maior do que no Paraná. Isso vai trazer uma diferença. E o Uruguai, ele tinha aproveitamento, na verdade, da política argentina de não produção maior, então o Uruguai realmente era um player muito importante, só que ele, esse último ano já não aconteceu com grande volume, e esse ano, tendencialmente, também não vai acontecer. Então, acho que é um player que vai mudar um pouco a característica, e o argentino vai tomar, de novo, esse espaço que o Uruguai tomava. Aqui, eu coloquei esse mapa é só para apresentar um pouco a diversificação, onde é que estão as produções de trigo no mundo, e a gente tem uma situação aqui, esse mapa aqui é de 2015, então, o primeiro produtor mundial nesse tempo era a União Europeia, depois vinha a China, terceiro a Índia e quarto a Rússia. Mas a diferença da União Europeia, China e Índia é que eles consomem totalmente esse trigo. Eles não exportam esse trigo. Eles realmente têm uma política realmente direcionada ao consumo da população. E a China, consequentemente, tem um poderio muito grande em produção. Se vocês terem uma ideia, ela tem quase esse volume de tonelagens aqui estocadas para uma garantia política que eles usam lá, uma estratégia interna deles. Mas a Rússia é o principal crescimento que a gente tem visto nos últimos 10 anos, principalmente. Acho que o colega ali da Rússia mostrou bem para a gente essa situação.
quer dizer, que esse trabalho que eles fizeram durante esses anos todos, fizeram que esse aumento realmente acontecesse. E o último número que saiu agora da USDA é que eles vão buscar 77 milhões de toneladas para essa campanha 17 e 18. É um volume realmente assim, expressivo. Isso muda completamente a situação de quem é o player em trigo no mundo, porque realmente essa situação faz com que a gente tenha realmente uma outra visão de disponibilidade de produto. E aqui aparece bem essa situação, porque os americanos sempre foram os bons produtores de trigo no mundo e disponibilidade para exportação também. E você olhando para esses gráficos aqui, esses são gráficos do USDA, a gente já tem uma diferença, quer dizer, há um crescimento da Rússia nesses últimos anos, aí, aqui de 2012 para 2013, já começa a inverter as operações, e os americanos têm até uma queda esse último ano, aí, devido realmente à competição com o milho. Isso foi que acabou acontecendo, que a Rússia hoje dominou toda a produção, passou os americanos. E quando se fala em exportação, os americanos também tinham o mesmo impacto, quer dizer, faziam toda essa dominância de exportações aí, e a Rússia, com essa campanha, ela também fez um bom trabalho e mudou todo o panorama do trigo no mundo. Eu falo que, estava escutando o colega falando aqui, vocês fizeram na Rússia o que nós fizemos com soja aqui nos anos 90. Quer dizer, a gente estava até pensando hoje, porque a gente teve um trabalho muito grande interno no Brasil e o soja realmente teve um reposicionamento no mundo. E a gente está percebendo que a Rússia fez isso com soja, com trigo. Quer dizer, é uma analogia, mas é perceptível um trabalho muito focado nessa situação de buscar o mercado exportador, o consumo, e não ter mais a importação de produtos, né? A Rússia, com esse volume todo, ela vai ter, para o ano agora de campanha, em torno de 30 a 31 milhões de toneladas. Conversando um pouco sobre essa situação, não é somente a Rússia, a gente tem que olhar um pouquinho mais o bloco, porque o bloco ali são 3 países especificamente, a Rússia, o Cazaquistão e a Ucrânia, eles 3 que vão fazer realmente a disponibilidade de trigo que existe para a exportação. E essa campanha 17-18, a tendência de exportação desses 3 países está em torno de 53 milhões de toneladas. E a gente olha aqui, mas cadê o Brasil? O que o Brasil tem a ver com o consumo de trigo no mundo, com a questão do trigo russo versus o que nós temos aqui? Porque você viu a listagem dele, não tem a listagem, o Brasil não está dentro dessa listagem. E o Brasil, se vocês terem uma ideia, ele não é nem aqui a questão do consumo de trigo no mundo, aqui foi em 2016, hoje já está um pouquinho maior, nós estamos aqui, Brasil, participamos de 1,4% do consumo mundial de trigo. Hoje já, 16 foi um ano muito baixo no consumo nosso, a crise afetou o pãozinho nosso do dia a dia. Nós tivemos uma queda em torno de 1,2 milhões de toneladas a menos de consumo. É uma mudança muito grande que aconteceu com a crise, quer dizer, 14 milhões de desempregados. O brasileiro estava acostumado, a classe média crescente, estava acostumada a comprar produtos com valor agregado mais alto, estava acostumado a comprar um biscoito mais elaborado, uma massa mais elaborada, um pãozinho especial, até o pão francês, na realidade. E 2015 para 2016, com a crise começando, o brasileiro sabe fazer um orçamento bem feito e sabe o quanto ele pode gastar, e realmente ele mudou o perfil. E até nós, vendedores de farinha de trigo para o mercado, acabamos sofrendo com a crise pelo consumo. Realmente mudou o orçamento do consumidor. Mas o Brasil, na questão de participação, aqui é pequena, quer dizer, a gente está bem abaixo de muita gente aí. Só que, se a gente olhar para a questão da importação de produtos, o Brasil ele se torna o 3º maior mercado importador de trigo. Isso faz com que todos os grandes blocos vendedores e exportadores de grãos tentem vender trigo para o Brasil. Acho que é aí que começa a delinear um pouco. Quer dizer, a gente tem 6,5 milhões de toneladas disponíveis de compra e, logicamente, que os blocos vão tentar fazer uma venda para o Brasil.
para colocar o nosso principal player no jogo, que é a Argentina, é aí que a gente vê que vai acontecer esse impacto do trigo russo no mercado nacional. Nossa preocupação maior é porque a Argentina vem com um volume muito maior do que estava produzindo. Ela estava com 11,5 milhões de toneladas, está indo para 17 milhões e meio, quer dizer, a campanha passada já foi 17 milhões e meio, ela está voltando para 17 milhões e meio ou até 19 milhões de toneladas, quer dizer, é um volume muito grande, quer dizer, a política deles agrícola nesse instante está interessante para a Argentina produzir trigo, e ele, consequentemente, vai focar toda essa produção, uma parte dela, para o Brasil. O Brasil vai ter uma capacidade, pela distribuição que a gente avalia, de 5 milhões a 5 milhões e meio de toneladas de trigo. E isso faz com que a gente se preocupe bastante, porque ela vai ter disponível, fora essas 5 milhões, ela tem 6 milhões de excedente, que ela vai ter que concorrer isso ao mercado mundial. Ela já começou ano passado a vender para Egito, vender para a Ásia, outros países onde a Rússia atua, onde outros países também exportadores atuam. E a gente vê que essa situação de estar com um volume disponível aqui vai gerar uma competição muito grande desse trigo e forçar muito, os argentinos vão forçar muito, porque o mercado russo, dominando a operação, eles têm um preço mais acessível. Hoje o preço russo está $1,85 a toneladas contra 1,86 argentino. Essa competição ela vai ser acirrada e ela, consequentemente, vai refletir no nosso dia a dia. Porque o trigo que vai chegar no Brasil vai estar pressionado com o mercado internacional e nós aqui, que somos consumidores de trigo nacional, teremos um impacto direto nas paridades. Quer dizer, a questão do trigo interno, que tem que ser vendido não somente para o Paraná, mas nós temos uma cultura de vender trigo para outros estados, tanto para São Paulo como nas Minas Gerais, essa paridade vai pressionar muito o preço interno. Então, é aí que nós, estudando um pouco mais a situação, percebemos que o trigo teria esse impacto interno com a Rússia sendo um player da forma que está. Então, a gente vê que nós vamos ter realmente um impacto de preços nessa próxima campanha 17, 18, por uma questão mundial. A gente fala que essa conclusão aqui, que há muito trigo disponível no mundo. Acho que nunca tivemos tanto trigo no mundo disponível. A gente está falando aí em torno de 737 milhões de toneladas disponíveis no mundo para essa campanha. E o estoque de passagem está em 35% desse volume. Quer dizer, é um volume muito grande. E uma situação que a gente já tem vários gráficos sobre isso, não coloquei aqui, mas é que realmente o consumo de trigo não acompanhou a produção de trigo no mundo. Subiu, nos últimos 5 anos, sobe o volume de trigo e não sobe o consumo. Então, cada vez mais trigo disponível no mundo e, consequentemente, há esse impacto todo que a gente está vendo aí. Acho que não só essa commodity, mas outras também aconteceram, mas o trigo, especificamente, vai sofrer nessa campanha por esse efeito de volumes disponíveis aí. Tem 2 minutos, o Paraná está começando a colher agora. Eu recebo o trigo lá, eu sou um dos primeiros do Paraná a receber, que está lá bem no norte do Paraná, já recebi um pouco e já começou a colheita. Tem uma situação de impactos de geadas e secas. Hoje, eu conversando com o Deral já baixou a estimativa dos volumes de 2,8 para 2,6 hoje, quer dizer, abaixou a expectativa de volume de produção paranaense. Isso, consequentemente, gera uma menor disponibilidade, logicamente uma competição regional, mas vai ter realmente a questão da venda para outros estados, isso vai começar a ter um problema. Não sei o tamanho do problema na questão de geadas e secas. Isso a gente ainda vai estar avaliando, porque a gente sabe que trigo bom é sempre já no estoque, já avaliado, é ali que a gente sabe o tamanho do volume realmente disponível. E, para finalizar, só quero agradecer essas instituições aqui, a Abitrigo e a Gavilon, que me ajudaram nos números.
a Moinha Arapongas e a Químio, porque estou aqui disponível a vocês para trazer um pouco mais da nossa expertise e saber como a gente está trabalhando. E acho que errei aqui. Acho que já foi. E obrigado. Meu nome é Daniel Químio, aqui estão meus dados. Precisa alguma coisa? Tá? Daniel, o Paraná é o maior produtor de trigo, mas a gente produz trigo aqui também a muito custo, né? Estou vendo o Robson aqui da UCEPAR, a gente já saiu aí por esse Paraná falar sobre, né, a conjuntura de trigo, os problemas, os desafios que a gente tem de trigo, e a gente sabe que é importante no sistema produtivo com soja, mas quando a gente começa a olhar esse cenário internacional pressionando, na verdade, o preço para baixo, nos preocupa muito, né, principalmente o sistema FAEP, que protege, aí, que defende o produtor rural, se realmente o trigo ele vai continuar viável economicamente, né? A gente sabe que tem anos que, por problema climático, o governo entra com muita subvenção, seja no seguro ou no Proagro, e a gente tem discutido muito com o governo, por conta aí da emenda constitucional 95/2016, teto de gastos públicos, o governo cada vez aplicando menos recursos aí com a rúbrica agricultura, e nos preocupa muito, porque ele já deu indicador que vai sair do crédito rural, no seguro a gente tem muito problema, o Proagro virou uma dor de cabeça para o Ministério da Fazenda, porque ele paga na indenização e daí não tem certeza desse orçamento, e nós tivemos um ano aí de 2011, se não me engano, que foi 1,2 bilhão de prejuízo, sendo que o trigo aí foi sempre, né, a atividade que acaba trazendo maior prejuízo dentro do orçamento, seja do Proagro, às vezes até quando a gente analisou ontem a divulgação do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural do Ministério da Agricultura, a soja e o trigo aparecendo com os produtos que também recebem a maior indenização. Mas, frente a esse cenário que você tem, o governo talvez saindo muito do apoio ao produtor, uma política de garantia de preço mínimo que a gente sabe que não funciona muito bem. Como que você vê o futuro do trigo do Paraná e te devolver uma... Né, a gente tentava levar essa informação lá atrás, né, ao CEPAR e a FAEP, ao produtor, de como que a gente podia se posicionar nesse mercado de trigo nacional, mas naquela época nós não tínhamos essa questão da Argentina tão forte, entrando novos players como o Paraguai e o Uruguai, e agora a Rússia pressionando o preço. Você poderia nos dar um pouquinho da sua visão de mercado para futuro? Realmente é um desafio muito grande, viu, Pedro? Eu estou participando do dia a dia do produtor também, e a gente vê que a questão do custo elevado é bem diferente. Eu faço às vezes uma comparação entre outros países em questões de dólares e tudo mais, e você percebe que a gente está na produção hoje por tonelada, daqui para outros países em torno de $40. E nós discutimos muito isso na Bitrigo também, a questão da preocupação nossa com isso, porque a gente quer realmente fomentar o trigo nacional. E a única saída que a gente olha e percebe que existe é a tecnologia. A produtividade tem que ser aumentada, realmente a gente trabalhar com produtividade maior, não 2,5, 2,6, mas em torno de 3,4 ou 4, para ficar bem equilibrado. E realmente essa produtividade sendo dessa forma, a gente acredita que, mesmo com os preços mais competitivos, a gente consegue ainda ter uma viabilidade do produto e da cultura. Uma situação que eu tenho avaliado bastante no campo também é a questão do trabalho que o trigo faz junto ao soja no ano agrícola. Quer dizer, se você colocar o trigo no sistema agrícola, e não somente a safra de trigo, mais a safra de soja, separado, você não consegue ter uma visão completa do que o trigo participa realmente de uma cultura de campo. Isso eu tenho percebido muito isso. Quando a gente coloca uma unidade só, quer dizer que você trabalhando, tratando muito bem o trigo, tecnologicamente, não somente na questão de máquinas, mas sim na questão de tecnologia mesmo, de manejo, de operação, boas variedades de trigo, você, consequentemente, faz com que o seu soja melhore. Porque o produtor rural, realmente, nós somos preocupados que o soja dê um bom resultado.
E a gente tem que trabalhar com algo que funcione junto. Um ano que nem esse ano, que o milho veio a preços que a gente sabe que ficou complexo para todo mundo. E a gente sabe que o trigo, até que ele se equilibrou nos preços nesse início de safra. Se o produtor rural tiver com uma produção agrícola mais estruturada tecnologicamente, a tendência é que ele tenha no sistema uma oportunidade aí. Você tem uma preocupação na questão dos incentivos do governo, na questão dessas linhas, essas abordagens, e nós também temos a mesma preocupação. Nós, Moinhos do Paraná, a gente sempre usou de linhas específicas do governo para que a gente fizesse a logística, quer dizer, conseguir consumir esses estoques que nós temos no campo, né? O FGPP, que é o antigo EGF, que vocês já conhecem, ele é uma ferramenta muito importante para todo mundo, porque ela ajuda tanto o moinho a conseguir dar liquidez ao produtor rural e ajuda também toda a cadeia, as cooperativas, as cerealistas e o próprio produtor a fazer a liquidez desse produto. E com a nossa crise chegando, nós também fomos assim agraciados com menos valor. Então isso também vai fazer uma dificuldade para essas negociações. A gente lá participou em câmara lá setorial e a discussão ela é até acalorada para tentar ver se a gente consegue resolver as situações, mas a gente está percebendo que cada vez mais o governo quer deixar a gente andando com pernas sozinhos, assim, vocês criem essas ferramentas e criem as suas oportunidades. Então eu vejo que o trigo ele é viável sim, mas tem que ser essa linha.